pessoal, estamos começando mais um Pitcast, um podcast sensacional que vai te levar o melhor da informação. E hoje nós temos aqui dois convidados especiais, um deles meu amigo que já até esteve aqui, Eduardo Coelho. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Gelson. Uma satisfação tê-lo aqui. Igualmente. E hoje também uma convidada especial, a doutora Irinha Costa. Bem-vinda, doutora Irinha. Muito obrigada. Que prazer tê-la aqui. Satisfação estar aqui trazendo mais uma contribuição para vocês. Muito bom. Antes de começarmos, nós estávamos batendo um papo aqui, eu achei fantástico, né? A gente geralmente tem trazido conteúdo de qualidade, informativo, para ajudar as vidas das pessoas, para inspirar. E a doutora Irinha, que é psicóloga, que tem feito já um trabalho muito interessante com casais, com crianças, com a vivência pessoal, né? Que Sim. eu acho que é uma coisa que ajuda muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como estabelecer relacionamentos saudáveis. E ninguém melhor do que a doutora Irinha para falar do que ela tem vivenciado, não é isso? É verdade. E o Eduardo, ele como uma pessoa que tem um relacionamento de trabalho e que teve algumas experiências e convivendo com o trabalho da doutora Irinha, vai também dar a sua contribuição, não é assim? Exatamente. Então, vamos lá. Relacionamentos saudáveis, eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. A todo eu acho que até quem não está, de repente, tão atento, mas lá no fundo do coração, em algum momento, vai precisar, não é assim? É verdade, é. Me dê um conceito do que, para começar, o que vem a ser um relacionamento saudável? A princípio, eu diria que um relacionamento saudável é aquele onde há construção. E o que é essa construção? É de você querer que o outro seja ainda mais feliz do que já é com a sua presença. Que bom. O que é um relacionamento saudável? É um relacionamento onde as duas pessoas buscam os mesmos princípios e valores. Essa história de que as pessoas, os opostos se atraem, que você vive muito bem com uma pessoa altamente diferente de você, não é verdade. Não funciona. A prática clínica me mostra que quando você tem interesses Sim. em conjunto com o outro, essa relação tende mais a ser saudável. Por quê? A partir do momento que o meu bem-estar é ver o outro bem, esse relacionamento já é um relacionamento saudável. É verdade. Isso é a ciência que diz. Mas se você for para a Bíblia, o que é que diz em Coríntios? Que o verdadeiro amor ele não busca seus próprios interesses. Então, a partir do momento que eu estou com o outro, para tornar a vida do outro uma coisa mais saudável, mais produtiva, que eu quero pegar do outro o que ele tem de melhor, Verdade. você tem ali uma pessoa que está tentando fazer com que você cresça muito mais e acrescente muito mais na vida daquela pessoa do que se ela não estivesse. Imagina. Porque se você entrar na vida de alguém para que essa vida não seja melhor do que a vida que você encontrou, então você não está com boas intenções na vida dessa pessoa. Então, um relacionamento saudável, ele é composto de duas pessoas inteiras que somam. Não existe esse negócio de eu vou procurar metade da minha laranja. Não, você já é completo. Deus já lhe fez completo. Você vai transbordar na vida do outro. Você vai somar e não diminuir. Doutora Irinha, você trouxe um ponto, né? Que a gente, né? A outra banda da laranja, né? A tampa da panela, né? Eu acho que isso está ligado mais à poesia, de repente o imaginário. Na prática, não é bem assim. Não é bem assim. A gente, quando fala em relacionamento saudável, é um contraponto do que a gente vê tanto hoje, né? Que os relacionamentos, no geral, não tão somente o conjugal, por exemplo, eles terminam tendo muitos arranhões, muitos atritos e as dificuldades. Aí eu vou querer já ouvir o Eduardo, né? Com a tua vivência, experiência, uma pessoa que foi atingida, que foi afetada por algum ruído, alguma coisa ruim que aconteceu em um relacionamento, pode virar o jogo e se recuperar e ter a vida voltar, digamos, ao normal, ou é uma sentença, se foi ruim, tem que ser ruim? Qual a tua visão? Ó, Jaelson, é difícil falar, assim, porque são várias situações, né, de relacionamentos. Então, cada um tem, né, a sua história. A minha, assim, eu fui casado por 21 anos, me separei, né, e aí tentei reconstruir minha vida em um outro relacionamento. E aí você, como a doutorinha estava falando, né, a gente acredita que vai encontrar novamente, né, a nossa nova banda da laranja, né, para se reconstruir.
E aí, no decorrer do conhecimento com aquela pessoa, você vê que não é aquilo que você acreditou que fosse, né? Que aquela pessoa seria o ideal para você, né? E aí onde começam os problemas, né? Eu passei, por exemplo, há pouco tempo, né, por uma situação muito assim, que me machucou muito, que me deixou muito abalado, né, por uma pessoa que eu acreditei, que eu confiei, né, que eu me dediquei, né, me posicionei como uma pessoa para aquela, né, que seria para o resto da minha vida. E no final das contas acabou não sendo aquilo que eu acreditei ser, né? Então isso aí deixa a gente muito abalado, deixa a gente muito assim para baixo, depressivo, né? Um monte de situações, Sim, né? imagina. E aí para você cuidar disso, você precisa de muitas situações, alguns pilares. Um deles seria o quê? Uma vida social tranquila, né? Você cuidar do seu físico, você cuidar da sua saúde, você ter Deus na sua vida. Porque, olha, para mim, o principal hoje seria a espiritualidade. Se você não está bem espiritualmente, você não consegue sair disso. Incrível. Impressionante. Você tocou num ponto e falo para você de coração, porque assim, se eu não tivesse o meu lado espiritual fortificado, eu lhe garanto, eu estaria hoje numa depressão. Imagina. Numa depressão. Imagina. Então, assim, me ajudou muito o lado espiritual. Me ajudou muito o pilar dos amigos, essa base de amigos, de família. Tudo isso ajuda você a sair desse local que você está e você conseguir superar. Sem isso é difícil realmente. E fora uma ajuda também terapêutica, né? Sim, que lhe ajuda demais. Isso aí, se você achar que vai conseguir sozinho, é um ledo engano. Hoje você precisa realmente de uma ajuda terapêutica. Vá, procure e cuide do seu lado espiritual, que você consegue realmente se sobressair. Muito boa a sua colocação, sua posição. E baseado nessa mesma linha, quando você fala do lado terapêutico, né? Aí eu vou ouvir aqui a doutora Irinha nesse sentido. Se a gente for falar aqui das mazelas ou das coisas que fazem um relacionamento não estar tão bem ou não ficar tão bem, tem várias. Né? A gente podia elencar aqui vários itens, mas eu queria eleger aqui, doutora Irinha, um que é o que não se fala tanto, mas que é real, é uma realidade, que é o narcisismo. E eu já andei lendo sobre isso, mas não tenho esse conhecimento tão profundo. Aproveitando a oportunidade, eu quero ouvir da sua parte. Esse item narcisismo para um relacionamento, qual o peso que ele tem? Isso existe mesmo? É um fato? O que é o narcisismo? Sim, é comprovado cientificamente. O transtorno narcisista, ele não tem cura, né? As pessoas que começam um relacionamento já se deparam com um perfil desse, eu diria que elas saiam imediatamente. Porque possivelmente elas não terão um emocional que suporte isso. Por quê? Porque o narcisista, ele só busca os seus próprios interesses. O narcisista, ele é uma pessoa que ele não tem empatia. Então, ele, em momento nenhum, ele vai ficar na sua posição. Ele não sai da posição dele. O narcisista, ele só olha para ele, para os seus próprios interesses. Existem relacionamentos onde você pede desculpa por algo que você não fez. E o narcisista, ele faz isso com você. Ele cria uma situação onde você sai de vítima ao algoz. Ou seja, ele faz com que você sinta culpa de algo que você não tem. E, de repente, você está pedindo perdão e desculpa por algo que você não fez. E quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem, mas eu pedi desculpa para ficar tudo bem no relacionamento. Eu não tenho orgulho. E o narcisista, ele escolhe suas vítimas. Porque no início do relacionamento, eles são pessoas fantásticas. São pessoas que tratam você muito bem, lhe acolhem muito bem, até ele sentir que a vítima está nas mãos dele. E aí, quando ele tem o domínio das emoções do outro, que já se tornou um dependente emocional, caramba, aí ele faz com a vítima o que ele quiser. E existem muitos tipos de narcisista. Inclusive, existem relacionamentos que são dependentes financeiros, ele torna a vítima dependente financeiro, dependente emocional. Então, você coloca na sua cabeça que você não consegue viver sem essa outra pessoa e que essa pessoa é a pessoa mais perfeita do mundo. Porque o narcisista, ele é um falso moralista. Ele se enche de valores e princípios que ele não tem. Caramba, e consegue vender isso para as pessoas e as pessoas acreditarem? Consegue, tanto é que muita gente hoje em dia vive relacionamentos assim e essas pessoas estão indo para o fundo do poço cada vez mais. Por quê? Porque é como se fosse um relacionamento tóxico, que é diferente do relacionamento abusivo. Tá.
O relacionamento tóxico é aquele onde você coloca a vítima numa posição que ela não consegue. Tipo, você não sabe fazer nada direito. Você não consegue fazer isso porque você não aprende. Então, você vai começar minando a autoestima da pessoa. Horrível isso. O relacionamento abusivo já é mais diferente, porque no relacionamento abusivo, ele inclusive tem agressão física. Que geralmente no tóxico, a agressão é mais psicológica. Então, o que acontece? O narcisismo vem juntar isso tudo e tornar a vida da outra pessoa um verdadeiro inferno. Só que essas pessoas, elas não gostam de perder. O narcisista tem idas e vindas. Quando ele sabe que a vítima está escapando, ele volta com as mesmas propostas de mudança, mudando aquele comportamento. Você falando aí, minha mente passando no filme, eu já vi. Promessas e promessas. Esse filme, né? Em alguém, com Exatamente. algumas pessoas. E na realidade, ele só está cada vez mais destruindo a sua vida. E se você não tiver essa percepção de entender, você vai para o fundo do poço, literalmente para uma depressão em que você diz. E o pior é que ele torna você pessoas capazes de entender e de aceitar que você nunca mais vai ter um relacionamento saudável. Porque você não presta, não é o outro. Entendi. É que você não serve para se relacionar com ninguém. Horrível isso. Aí me veio a curiosidade aqui. Primeiro, pessoas nascem narcisistas, isso já vem no DNA, no script inicial, ou a pessoa se torna? Olha só, eu não acredito que as pessoas se tornem. Eu acredito que com o passar do tempo, você vivendo relações abusivas, tóxicas, você se torne uma pessoa tóxica e uma pessoa abusiva. Mas o transtorno, você já nasce com ele. Caramba. É como você mudar uma personalidade psicopata. Não tem como. Agora, ao longo do tempo, você convivendo com pessoas dessa forma, você pode repelir ou repetir. Por quê? Eu sofri, então agora eu vou fazer pessoas sofrerem. Entendi. Pessoas vão passar exatamente pelo que eu passei. Ou você simplesmente vai chegar, sentir na pele tudo que você passou e vai dizer, não, eu não desejo isso a ninguém. Então, o que é que acontece? O narcisista, ele é um mentiroso, ele tem doutorado em mentira. Caramba. São pessoas que mentem com uma... Eu já vi uma figura assim. Pois são pessoas que mentem com uma qualidade que você olha assim e diz, não é possível. Então, por isso que às vezes você está num relacionamento... Ele acredita na mentira dele e ele faz com que os outros faz o outro acreditar. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu fui enganada por muito tempo e se sentem culpada e que não é dessa forma. Imagina. Quando a gente abriu no início dizendo sobre como construir um relacionamento saudável, sim. O que é que a gente precisa primeiro ver? 2 pilares que são muito importantes. Como foi sua infância? Quem é que direciona o relacionamento da mulher com os outros homens durante a vida dela, o relacionamento dela com o pai? Como foi esse relacionamento seu com o seu pai? Como foi o seu tanque de amor? Como foi? Ele foi suprido? Ou você viveu carência? Você teve um pai presente ou um pai ausente? Se as mulheres forem fazer uma pequena reflexão dos parceiros que têm, elas vão entender que um pouco deles tem um pouco do pai. Incrível isso. Então, a primeira coisa para se construir um relacionamento saudável é entender de onde você veio. Porque uma pessoa saudável não tem como construir um relacionamento que não seja saudável. Quando você se depara com uma pessoa que não é saudável, o seu gatilho, lá, o seu tanquezinho de amor vai dizer, peraí, tá errado. Tanque de amor, gostei. Porque você vai dizer o seguinte, peraí, o meu pai me trata com respeito, o meu pai é presente, o meu pai foi um provedor. Por que eu estou aceitando dessa pessoa desrespeito? Sim. Traição, deslealdade. Não se submete, né? Entendeu? Então, assim, é muito importante que até os pais que estejam nos ouvindo ajude esses filhos a criarem essa base de amor, de autoestima. Você chegar para o seu filho e dizer, você é um campeão. Meu filho, você nasceu para dar certo. O meu filho, outro dia, me surpreendeu com uma coisa. Eu fiquei muito emocionada quando ele falou para mim, mãe, eu quero criar o meu filho como você me criou. Dizendo que eu sou um campeão, que eu sou um vencedor, que tudo que eu faço dá certo. Por quê? Então, possivelmente, esse rapaz, quando encontrar alguém lá na frente que diga o contrário, ele vai dizer não. Sim. Em primeiro lugar, o ser humano precisa saber qual é a sua identidade. Qual é a sua identidade? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Né?
Isso então, faz toda a diferença, como o Eduardo falou. Você isso pega as remete à crianças, espiritualidade. Você pega a criancinha, né, enquanto especialista em psicologia clínica infantil, você leva para o colégio. Outro dia uma diretora me chamou e falou que lá na escola o menino chamou outro de feio. Ele falou, não sou feio, não. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E a diretora perguntou, e você trouxe isso de onde? A minha psicóloga, ela me chamou para dar uma palestra na escola sobre isso. Então, a partir do momento que você é criada no lar saudável, criado no lar saudável, você já nasce, você já cresce com possibilidade de ter um relacionamento saudável. Incrível isso. Então, quando você se depara com uma pessoa que quer lhe diminuir, que quer lhe dar muito menos do que você recebeu, você vai ficar de alerta ligado. Peraí. Só que se você não tem esse tanque suprido, o que é que vai acontecer? Essas migalhas emocionais que o narcisista lhe dá, e ele é especialista, lhe dá, você vai se adaptar a isso. Doutora Irinha, existe situações em que dois narcisistas se encontrem? Ou seja, imagine um casal, ele é narcisista e ela é narcisista. Eu queria descobrir que Pepino deve dar uma treta, viu, grande, viu? Uma treta grande, viu? Com certeza. E se isso acontece, em que dá isso? O que dá é que um dos dois vai desistir da relação. Por quê? Porque o narcisista, como um parasita, ele precisa ser suprido. Quando ele encontra o outro que diz, não, peraí, aqui o reino é meu, não vai ter o suprimento. Porque eu preciso das suas fragilidades para me alimentar. Eu preciso da sua dor, eu preciso da sua culpa, eu preciso do seu vitimismo. Então, como é que eu vou me deparar com uma pessoa que ela também quer a mesma coisa que eu? Caramba. Não tem como. Daí o ditado que dois bicudos não se beijam? Não. Você pode ter uma mãe narcisista, você pode ter um pai narcisista, você pode ter um irmão, você pode ter um chefe. Mas no relacionamento, quando ele se deparar, é um espelho. É um espelho, Não, e aí se repelem, né? Exatamente. Falou, né? Eles vão procurar vítimas. Isso é muito sério, porque a gente está vivendo uma sociedade muito efervescente. Primeiro, o volume de informação que está chegando para a gente é uma coisa absurda, né? Você passa o dia, tem dia que eu termino o dia e digo, meu Deus do céu, são toneladas de informação. Demais, se você for para a rede social... impressionante. Aí eu vou agora entrar nessa vertente também, né? A doutora Irinha, como é uma pessoa também tecnológica, o próprio Eduardo também, que está sempre, hoje em dia, praticamente todos nós na área digital. O que é que vocês acham? Ouvindo primeiro, por exemplo, Eduardo, o digital, as redes sociais, essas facilidades todas, isso, no teu ver, faz mais bem ou mais mal? Olha, no campo de relacionamento, eu acho uma situação muito perigosa, né? Porque as pessoas hoje estão procurando facilidades. As pessoas não estão mais preocupadas com o sentimento do outro. As pessoas estão preocupadas só em curtição, em viver o presente, sem pensar no futuro. Essa é a realidade. Então, você quando entra no Instagram da vida, você tem lá várias opções. Então, virou hoje tudo descartável. Eu estou com você hoje, amanhã já não quero mais, lhe descarto. Vou pegar um outro, porque eu acho que é melhor, é mais fácil, é mais bonito, é mais gostoso, é mais gostosa. Sim. E assim vai. Aí, qual o sentido que faz você ter um relacionamento desse tipo? Me diga. Isso não é proveitoso em nada. Pelo contrário. A idade vai chegando. Nós vamos envelhecendo. E aí? Você vai ficar como no seu final de vida? Sozinho? Porque é o que vai acontecer. Você não vai ter ninguém na sua vida. O que eu mais prezo, eu como homem, de valor, é ter uma companheira ao meu lado até o resto da minha vida. Porque não faz sentido, Jaelson, eu viver uma vida de mentiras. Não faz sentido. De jeito nenhum. Entendeu? Isso não é saudável em nenhum momento da nossa vida. Em nenhum momento. Então... Isso é uma realidade. Psicologicamente falando, existe um efeito muito grande. Eu estava vendo, aliás, ontem eu estava... Estupro virtual. Né? Já tem uma onda aí, né? Inclusive com casos, né? Alguém do outro lado assedia o jovem ou adolescente e isso vai... a pessoa vai caindo, daqui a pouco vai fazendo pedidos e os pedidos vão esquentando e aí depois a pessoa grifa, prende a pessoa, printa, né? Enfim... É um efeito, né, drástico psicologicamente falando. E as suas experiências, doutora Irinha, na clínica, com pessoas e tal, me fala um pouco sobre... Na realidade, cientificamente é comprovado que nós estamos vivendo com a sociedade mais doente do tempo atual. Por quê? Porque nós estamos cercados do mundo digital
mas é a geração mais solitária que existe. O Instagram, ele é uma vitrine que se posta o que quer. Então, a partir do momento que você compara a sua vida, aquela vida do corpo perfeito, da vida perfeita, das viagens perfeitas, dos relacionamentos perfeitos, o que é que você faz, você que não tem isso? Você entra numa onda de frustração e de não merecimento. Caramba. Mas a vida do outro é tão perfeita, e por que eu não mereço isso? E aí você acaba entrando numa doença. Por quê? Porque você projeta uma vida do que você vê. E as pessoas postam ali o que elas querem. Claro que existem pessoas também que postam sua realidade do dia a dia. Sim. Mas ali é um bando de pessoas que postam vidas que não existem. Na prática clínica, eu atendi uma moça belíssima, uma advogada de sucesso, que ela dizia para mim que se maquiava, ia para a piscina, tirava foto com champanhe e depois ia chorar. Quando ela veio para mim, ela trouxe horas no Instagram que eram absurdas. Ela não ganhava dinheiro no digital, mas ela passava muito tempo naquela rede social. Eu não estou dizendo que a tecnologia não seja boa. Tudo é a maneira como você usa. Sim. Entende? Sim. Então, o que acontece? Na prática clínica, eu vejo que tem muitas pessoas que falseiam a realidade, que não é a sua realidade. Que quer mostrar para um mundo interno que essa pessoa não tem. Porque se você está baseando a sua vida na sua verdade, dentro do que você acredita, aí é diferente. Porque as pessoas choram, as pessoas sentem dor, as pessoas sentem luto, as pessoas perdem. Ninguém vive uma vida 100% Lógico. Perfeita e saudável. Lógico. Nem dentro dos relacionamentos. Sim, Um relacionamento saudável não é um relacionamento que só seja flores. Né? Mas é um relacionamento onde você pode olhar para o outro e dizer, eu estou com você, vamos fazer dar certo. Verdade, doutora Irinha. E assim, eu com toda a humildade da minha alma, eu digo isso. Eu vivo esse relacionamento saudável e eu sou uma pessoa que ultimamente tenho postado muito. E eu percebo a inspiração que a gente tem, tanto eu como Renata, tem trazido às pessoas. E a gente tem tido muito esse cuidado de ser verdadeiro. Isso. Porque uma coisa que a gente tem consciente é o seguinte, a verdade ela vai prevalecer. Essa coisa da máscara, essa coisa de quem se maqueia, vai para a piscina e tira foto e volta a chorar, uma hora ela sucumbe. Nem ela aguenta, né? Nem ela aguenta, né? Então, isso é o que nos dá, digamos assim, uma segurança. Aí alguém chega para mim e diz assim, rapaz, você está postando demais com a sua esposa, tal. E aí, metendo aquele medinho, né? Aquele medo, eu entendo. Mas assim, cara, como eu estou tranquilo de que aquilo ali é a realidade e que também, obviamente, a gente tem problema, discussões, desencontro, faz parte. Mas o que é que eu penso sempre nos relacionamentos? É meio que uma conta de débito e crédito. É preciso que ela esteja sempre no azul. Equilíbrio. Não é? No equilíbrio. No equilíbrio. Assim, a gente não vai achar que só vai ter positivo. Tem o negativo. Agora, claro. Aquele equilíbrio e que o positivo se sobressaia. Claro. Não é? Então, aí, as pessoas, às vezes, quando não tem ou não consegue ter esse tipo de realidade, aí vai para as fugas. Exatamente. E uma das fugas conhecidas é o Tinder, as redes sociais. Me fala um pouquinho, o Tinder, ele fomenta, ajuda o narcisismo? Ajuda. Porque, olha só, é evidente que toda regra tem uma exceção, e eu não estou falando de todos os homens. Sim. Mas o homem ele tem dificuldade em colocar um ponto final no relacionamento. Por incrível que pareça. O homem, ele dá todos os motivos para a mulher chegar lá e dizer, não lhe quero. Mas o homem, geralmente, ele não senta com a pessoa e diz, olha, o relacionamento aconteceu. Não. Com a era da tecnologia, do Tinder e de outros aplicativos, é muito mais fácil você bloquear uma pessoa e sair da vida dela. Eu não quero mais e acabou. Então, os relacionamentos hoje em dia virtuais, eles dão essa possibilidade de tornar o outro ainda mais descartável. Porque você simplesmente está conversando com uma pessoa e de repente a pessoa some e lhe bloqueia e você diz, espera aí, eu não soube nem por que ela me bloqueou. Então, existe uma vitrine de mulheres e homens perfeitos nesses aplicativos, mas quando você vai conhecer a essência dele, que você vai olhar no olho, você vê, espera aí, o que é que está acontecendo? Então, não é que eu seja contra os aplicativos. Sim, entendi. Mas eu acho que antes de você... Tem até casamento aí que rolou e tá bem. Eu tenho amigas que casaram pelo Tinder. Mas só que antes de você entregar o seu coração, faça prova desse amor. Mas como assim, Irinha, fazer prova desse amor?
Eu tenho um caso que é muito interessante, né? O rapaz estava namorando com a moça e ele chegou para mim e falou que estava apaixonado e tal, não sei o que, não sei o que. E eu falei, vocês já acabaram? Ele falou, não acabei não. E eu falei, mas a gente só conhece as pessoas no final de um relacionamento. Acabe. Mas eu gosto tanto dela. Não, mas você acabe só para saber como ela é no término. E eles tiveram lá a discussão, acabaram. E ela falou, não vou tirar não as fotos do meu Instagram. E a partir de hoje é que eu vou orar pelo nosso relacionamento. Volta que essa mulher é boa. Então, assim, as pessoas hoje em dia, quando não lhe tratam de forma descartável, essas pessoas merecem o respaldo. Essas pessoas merecem estar na sua vida. Existe coisa mais bonita do que você ouvir de alguém, você tem todos esses defeitos, mas mesmo assim eu quero construir uma vida com você. Eu quero pegar na sua mão e quero fazer isso aqui dar certo. Muito Porque bem. Os relacionamentos hoje em dia, o primeiro empecilho acaba. Primeira barreira. A primeira barreira acaba. Então, eu sempre digo que o namoro é feito para acabar, o noivado é feito para acabar, mas o casamento, ele precisa durar. Então, quando é que a pessoa erra na construção de um relacionamento saudável? Na seleção. Então, capriche na seleção. Na seleção, Para você não ter dificuldade no distrato, né? Entendeu? Aí você falou uma palavra que se fala muito hoje. Coincidentemente, a gente está aqui tratando do assunto. Logo cedo, eu e minha esposa, a gente conversa muito. Tem hora que a gente até conversa demais. Mas isso é muito bom. A gente fala de todos os assuntos e tal. E ela está lendo até um livro lá. Ela veio com o título desse livro, de um capítulo, que é as pessoas descartáveis. As pessoas são descartáveis até que você decida ser feliz. É até do Brunet, conhecendo pessoas, do tipo isso. Sim. E ela veio conversar comigo, dialogar. Pessoas descartáveis e tal, isso é ruim, isso é bom e tal, lógico. E aí eu trago aqui esse tema, baseado no que você falou, como a gente interpretar essa questão do descartável. Primeiro tem um lado pejorativo que, de fato, a gente já de cara entende, né? Você tem conhecer uma pessoa, não gostou, como pelo Tinder, vai, descarta, e vai procurar outra, tudo isso aí Mas tem situações que a interpretação pode parecer descartável, mas é o afastamento. Você vai precisar se afastar, vai precisar realmente não manter relacionamento de nenhum tipo. Por quê? Porque se mantém, a coisa piora. Então, eu, por exemplo, entendo que teve relações que eu precisei debelar. Sim. E não foi o descarte por descarte, né? Porque assim, não me serve, eu não quero. Não quero mais. Não é bem, não nada a ver. Agora, por quê? Porque, tipo assim, grupos de afinidades, pensamentos diferentes, e a gente se respeita, tu segue o teu caminho, eu sigo o meu. Boa. Isso. E isso, inclusive, é regado a um desejo de que o outro dê certo. Tem gente, por exemplo, que não está no meu caminho e de boa, a gente chegou a uma conclusão, não dá para estar no caminho. Então tu segue para lá. Feita a história de Abraão e Ló, né? Olha, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Isso. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. E cada um foi e beleza. Aí a minha pergunta é, quando é que a gente pode interpretar e saber que o afastamento ele foi por descarte ou foi por outro motivo? Na realidade, eu lancei agora um livro em novembro de 2022, com outros coautores, e eu falei do perdão. O meu capítulo é sobre o perdão. Eu sempre digo que você deve perdoar sempre qualquer coisa. Não porque o outro mereça, mas porque você não merece andar com esse lixo emocional que o outro deixou. Só que perdoar, você pode perdoar e cortar o acesso dessa pessoa à sua vida. Então, quando eu acho que é necessário esse descarte. Se uma pessoa apresenta uma dificuldade de comportamento, isso pode ser trabalhado. Mas se ela apresenta um problema de caráter, Freud já dizia que personalidade não muda. Então, se você anda comigo, mas os seus princípios e valores batem com os meus, a gente vai andar junto sempre, porque nós comungamos do mesmo pensamento. Mas se os seus princípios e valores ou a sua conduta fere alguma coisa dentro de mim, eu não tenho como andar com você, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Né? Então, se você, por exemplo, tem um hábito absurdo de mentir, de enganar, de ser desonesto, de ser desleal, para mim, tem uma coisa que é inegociável em um relacionamento, que é a lealdade.
Então, eu não abro mão da lealdade. É muito mais importante do que a fidelidade. Então, uma pessoa desleal, essa pessoa, para mim, é uma pessoa descartável. Enquanto psicóloga, eu não posso descartar uma pessoa dessa porque eu convivo com pessoas problemáticas. Essa é a minha missão. Sua missão. Mas no meu relacionamento interpessoal, eu prefiro que essas pessoas estejam distantes de mim. Por quê? Porque elas não vão acrescentar nada para a minha vida. Eu tive, na minha vida, tomei várias decisões, né? Com 51 anos, 36 de trabalho, enfim. E eu tomei decisões que a minha esposa, que me conhece tão bem, né? A gente está quase 20 anos juntos e de uma maneira muito intensa. Eu digo muito que é 20 que vale por 40, sem dúvida, né? Porque a gente viajando junto e é um negócio, quanto mais a gente fica junto, mais a gente acha bom. É interessante. Eu viajo e já quero voltar, enfim. Que coisa boa. Isso é prazeroso. É prazeroso. Então, assim, caramba, eu não vejo valor em outras coisas. Você ter 10 apartamentos, ter dinheiro, ter isso, pode até ser bom, não vamos negar. Então, agora, isso é muito mais. É verdade. Né? Você tá ali junto. As coisas que o dinheiro não compra. Coisas que o dinheiro não compra. E uma dessas vezes, algumas vezes, mas uma dessas vezes, eu tomei uma decisão e eu estava numa relação de negócio. E tal, e o negócio ia crescer, ia numa direção. E aí começou a ver, eu vi que não dava certo. É a questão do que o Freud disse aí, é comportamento. E tem casos, eu já tentei uma época atrás, dar jeito no mundo. Salvador do mundo. Não é descobrir que eu não sou Tiradentes, não sou Jesus Cristo, não sou a Teresa de Calcutá, não sou nenhum desses. Então eu sou um cidadão comum que tento viver e ajudar as pessoas claro, naquilo que eu puder, onde meu braço alcançar. E eu vi que não dava. E eu vi que para sair, tem coisa que para sair, o negócio é enganchado. Eu chamei a pessoa, minha esposa assim de lado, eu chamei a pessoa sentou, a pessoa cheia de vida já. Aí eu disse, fulaninho, nesse assunto, nessa relação, a gente não está mais. E a partir de agora, o que é seu, o que é meu, tá aqui, tal, fechou, tá aqui o relatório. A pessoa tomou um choque e disse, mas você não vai querer nem me ouvir. Eu disse, já lhe ouvi esse tempo todo. Fechado. Aí ele se levantou, pegou na minha mão e sumiu. A mulher ficou chocada. Aí você falou dessa forma. Eu disse, é assim. Tá resolvido. Virei a página e segui. Exatamente. É fácil isso? Não. Não é. Não é de jeito nenhum. Mas tem casos, tem situações, eu até brinco às vezes, tem situações que a anestesia não pega. Já viu aquele dente que para você arrancar? Hoje, muita tecnologia, né? Mas a dor de tirar, mesmo existindo, é menor do que a dor de continuar. É verdade. Então tem que tirar. É verdade. Aí nessa hora você tem que ter pulso firme. É uma decisão difícil, mas é onde vai te dar a libertação. Fiz várias na minha vida. Na minha vida, assim, aquele dia de chamar que tá decidido aqui. Mas eu aprendi com uma pessoa muito importante na minha vida, que já se foi, e ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, meu amigo, tem horas na vida que você tem que endurecer sua natureza. Eu fiquei pensando, endurecer minha natureza, o que é isso? E aí, nessa hora, eu descobri. É porque para o bem, inclusive da outra parte. Porque da outra parte. Se você insiste num relacionamento que não está saudável, e porque tem coisa que é tendência, vai piorar, então, meu amigo, se liberta o outro. Isso, exatamente. Cada um está livre. Você tem que usar muito da racionalidade, né? Até porque é o seguinte... Quando você aceita determinadas coisas de uma outra pessoa, você não está deixando que essa pessoa cresça. Porque quando é que um ser humano cresce? Quando ele se depara com as consequências do que ele fez de errado. Se uma pessoa atrai e você vai lá e diz, não, mas eu lhe entendo. Está perdoado, vamos continuar como se não tivesse acontecido nada. Difícil. Você simplesmente está tirando o direito dessa pessoa de passar pelo aprendizado e pelas consequências do erro. Então, você está tirando a chance dessa pessoa crescer. E o pior, você está dizendo para essa pessoa, faça novamente que eu aceito. Então, Cortella já dizia, quem aceita tudo não ama. Isso é uma verdade. Viu? Então, nenhum dos relacionamentos, nem amizade, nem profissional, nem relacionamentos afetivos, se você aceita tudo do outro, você não ama. Porque tudo tem que ter um limite. Imagina. Doutora Irina, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse turbilhão de situações que afetam os relacionamentos, tem hora que a gente olha assim, no tempo está meio cinzento, meio fechado.
Existe saída? Qual a melhor saída? Como a gente se tratar, caminhar por um caminho que não seja tão afetado por esses tipos de situações, o relacionamento narcisista mesmo, e se reencontrar com a vida. Na tua visão, qual a sugestão, a dica ou a orientação, melhor falando, que você daria? Vamos começar do lado da ciência. Tá. Se eu passo por traumas na infância, de pai e de mãe, que eu tenho uma visão distorcida do que seja um relacionamento saudável, onde tem filhos que vivenciaram o pai batendo na mãe, pai bebendo, mãe traindo o pai ou vice-versa. Primeira coisa, você tem que ressignificar tudo isso que você passou. Porque você criou-se num ambiente que você tinha uma visão distorcida do que era um relacionamento saudável. Você não tem como oferecer ao outro algo que você não viveu. A sua experiência de vida foi horrível. Começando por aí. Se você vai para o lado espiritual e deseja um relacionamento saudável, eu não conheço um relacionamento saudável onde não tenha Deus no meio. Incrível. Você, Deus e a pessoa. Porque eu escuto muitas vezes, eu tive um casal que ele traiu a esposa durante 12 anos, eles eram casados durante 12 anos e traiu durante 12 anos. E aí ele vendeu o celular para o cunhado, e o cunhado foi colocar o WhatsApp e pegou as conversas da namorada do cara. E em vez do cunhado conversar com o cunhado, ele contou para a esposa, para a irmã. E o rapaz chegou em casa e a irmã disse, e aí? Então, vamos fazer o seguinte... Rapaz, é vivendo... Né, eu quero 15 dias para pensar. Ele pediu. Você sai de casa e eu quero 15 dias para pensar em tudo que aconteceu. Ok. Meu paciente saiu. Tá. E depois de 15 dias ela chamou de volta e disse, qual é a sua resposta? Aí ele falou, eu quero minha família de volta. Ela disse, então, aqui tem uma pedra... eu coloco em cima da traição. Ele tinha um relacionamento de 12 anos com a esposa e 12 anos com outra pessoa. Rapaz, isso é um... E a pessoa era o grande amor da vida dele. A outra? A outra. E eu perguntei para ele, e aí? Ele falou, Irinha, é incrível. Em primeiro lugar, eu, como terapeuta, é o primeiro caso que eu vejo que a mulher nunca falou sobre isso, porque ela nunca passou na cara dele. Eu acho ela fantástica, esse caso. Não, essa é diferenciada mesmo. E ele disse a mim o seguinte... Sabe por quê, Irinha? Eu nunca mais traí. Não é porque eu não senti vontade. É porque eu procurei Deus e falei, meu Deus, eu quero voltar para minha família. Deixa eu sentir desejo sexual novamente pela minha esposa, porque eu sinto saudade da outra pessoa todos os dias. Mas eu fui criado sem pai, eu quero que meu filho tenha pai. Então, por favor, meu Deus, me ajude, que eu não tenha mais desejo pela outra pessoa. E voltou para o casamento dele e vivem até hoje. Então, as pessoas hoje em dia que têm o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, elas não vão trair o outro. Não é porque elas não vejam um homem mais gostoso ou uma mulher mais gostosa, mas porque ela sabe que ela tem um temor do Senhor. E ela sabe que diante de Deus ela está fazendo uma coisa errada, que é adultério. Né? Eu não traio por opção, eu não traio porque eu sou leal. Eu não traio porque, para mim, a pior coisa que pode acontecer em qualquer relacionamento é a deslealdade. Então, eu sempre digo, se um dia eu trair, eu vou infartar. E eu posso até morrer numa traição, porque se eu tenho uma crença que se eu trair, eu infarto. Então, mas se você sabe que diante de Deus você tem uma consciência, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E onipotente. Atributos que nenhum homem tem. Eu sempre cito esse casal, porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Esse é o caso, velho. É diferente. Então, hoje em dia, para você criar um relacionamento saudável, em primeiro lugar, você, antes de se envolver com uma pessoa, procure saber o que essa pessoa pensa de família. Procure saber o que essa pessoa pensa de lealdade, de fidelidade. Procure saber se essa pessoa teme ao Senhor. Porque se uma pessoa não teme ao Senhor, essa pessoa não vai temer mais ninguém. Eu vejo assim também, tem total sentido. E a gente até sabe que tem pessoas que às vezes até são céticas quanto à religião. Sim. E tal, quanto a crenças, a Sim. espiritualidade, e que tem
é uma certa linha de ser, o jeito de ser Sim. e tal. Isso também acontece. E são pessoas né? honestas. Honestas, exatamente, isso é Entende? fato. Agora, o que eu penso é que a pressão do ambiente externo, ela é muito grande. Porque você vai para a rede social, por exemplo, como as pessoas só se expõem seminua, ou então a beleza, tanto ele como elas, academias e isso e aquilo outro, então é meio que, sabe aquela coisa que vai, né, atraindo, vai chamando, e aí a pessoa tem que meio que se blindar por antecedência. E outra coisa, hoje em dia, você tem uma ideia, eu atendi outro dia um rapaz que ele falou, Irinha, eu cheguei no quarto e minha esposa estava tendo sexo virtual com a pessoa, e eu peguei. E eu falei para ele, qual foi a sua atitude? Ele falou, não, eu perdoei porque foi um sexo virtual, ela prometeu que não ia mais fazer. Aí eu olhei no olho dele e falei, você perdoou e você aceitou? Ele falou, tirou a vista, tirou o olhar e falou que perdoou e aceitou. 15 dias se passaram e ela trouxe para mim vários relatos dos relacionamentos virtuais que ele tinha. Que ele tinha? Que ele tinha. Ah, tá. Então ele tinha e ela tinha. Exatamente. Então, assim, a promiscuidade hoje em dia está muito mais fácil. A pornografia, ela é um problema imenso nos relacionamentos. Eu vi dados de que a pornografia é um dos vícios pior do que a droga, para se tratar. Você se livrar dele. Exatamente. Essa situação que ela vem falando aí, né? Se você percebeu, a gente está sempre falando da parte espiritual, né? E assim, eu tenho um relato que chega, até me emociona quando eu lembro. Eu, quando tive esse meu passado que me machucou muito, que me deixou muito retraído, me deixou muito desacreditado, né? Com a vida, com os relacionamentos futuros. E eu estava afastado de família, afastado da minha religião, tudo em prol dessa pessoa. Sim. Que me afastou de tudo isso, né? E eu sempre fui um cara cristão, né? Com fé, sempre fui o cara... E voltei de novo, né? Para as minhas bênçãos, para a minha origem, de estar sempre com Deus e pedindo a Ele o apoio que eu sempre tive dele, em toda a minha vida, por tudo que eu passei, trabalho, tudo. E Deus me colocou um anjo na minha vida. Em pouco tempo, Ele disse, olha, isso aqui não serve para você. Aqui não. Você merece mais. Botou um anjo na minha vida. Totalmente diferente. Cuida, parceira, amiga. Coisa que eu disse assim, eu estava até desacreditado. Mas não, Deus chegou e disse aqui, ó. Eu vou lhe encaminhar o que você merece. E por incrível que pareça, teve uma outra situação junto com essa pessoa que também é muito religiosa, está sempre comigo na igreja. Eu tinha pensado num amigo meu que eu tinha pedido ele há um tempo atrás para entrar no SCC. Aí justamente nesse domingo agora a gente estava na missa, quando eu terminei as minhas orações na missa, chegou a mensagem para mim. Caramba, velho. Ele disse, olha, vai ter um SCC no dia 25/11 e eu vou fazer o convite a você. Tu acredita? Acredito. Então assim, rapaz, as coisas de Deus vêm pra gente. Só quem sabe é quem passa. Agora você precisa ter fé. Se você não tiver fé, não adianta. Sim. Você só dizer que confia em Deus, que acredita em Deus e não ter fé e não praticar isso, não vai adiantar. Não vai adiantar. Né? Ontem eu fui para uma oração né, em Jericó, e foi o que mais o missionário falou. Tem que ser uma coisa impactante. Não adianta. Imparável. Se você não tiver uma fé, tem que ser uma coisa que, sabe, se você não tiver, não adianta, não vai funcionar. Mas você tendo, pode ficar certo. O que é ruim vai ficar lá, no lugar dele lá. É verdade. Nada vai lhe atingir. É Deus na vida da gente, amigo. Não tenho dúvida disso. Eu acredito, creio piamente nisso, né? Eu acho que tem a nossa parte, né, das decisões que a gente precisa tomar, enfim. E nessa nossa parte, com essa ligação com Deus, as coisas começam a fluir de forma diferente. Diferente, né? Exatamente. A gente aprendeu, né, que o ser humano é um ser tricótomo, né, que é corpo, alma e espírito. Né? Então a gente precisa cuidar dessas três áreas. Não adianta você negar uma delas. Não adianta. Quando você nega, fica capenga. Você dá problema. Né? Isso. E o que fazer, aí já na reta final do nosso bate-papo gostoso, vai ficar aquele gostinho de quero mais. Quero mais, com certeza. E tem, com certeza, imagina. Doutora Irinha, com a experiência que tem, e assim, aqui já me dou muito satisfeito com o que eu vi, eu acho que é edificante. As experiências do Eduardo também. Então a gente tem muito conteúdo. Conteúdo, isso é um assunto recorrente e de interesse de todos, porque, ó,
Por mais que a gente pense que não tem nada a ver com a gente, em algum momento terá. Eu, por exemplo, passei uma boa parte da minha vida achando que eu não precisava de psicóloga. E, inclusive, de uma cultura em que se dizia que psicólogo é coisa de doido. Isso, né? exatamente. Coisa de doido, não sei o quê e tal. Então, eu achava que todo mundo precisava, menos eu. Exatamente. Até que um dia eu disse, não, meu amigo, agora é a hora. E aí procurei e, assim, foi um resultado fantástico. Ainda hoje eu tenho... curioso da psicologia, eu sempre fui e sempre acreditei na psicologia, no estudo do comportamento humano. Sim. Agora, tipo assim, para ir lá, sentar, né? Vai abrir meu coração. É outra história. É outra história, mas chegou a hora e fui. E recomendo, se você nunca foi, está passando aí no vale, né, no fundo do poço, ou dificuldade, vai, procura, porque é simples, você vai tirar de dentro de você e passar, compartilhar com alguém que está preparado para te ouvir. Exatamente. Não é? E sem ter o julgamento que às vezes você encontra em muitas pessoas. Na maioria das vezes. Então, aí já nessa reta, eu queria ouvir da doutora Irinha, o principal conselho que você daria para alguém que, vamos falar de quem está nessa escrava de um narcisista, ou então está no caminho, que tem um no seu caminho. Alguém que está passando nesse exato momento por essa fase de ter um narcisista, ou ele ou ela, no seu caminho e está sofrendo. O que fazer? A primeira coisa que eu diria era que você pense o seguinte: boca fechada mata pessoas. A sua boca fechada mata você. Se está doendo, fale. Se você não aguenta mais viver qualquer tipo de situação, mesmo que você não tenha uma mente aberta para achar que você precisa de terapia, fale. Existe alguém que pode lhe ouvir. A partir do momento que você vive um relacionamento onde você sofre mais do que você é feliz, o relacionamento tem que ser amoroso e não doloroso. Então busque ajuda, mas fale. Tudo começa pela fala. Lacan já dizia que a cura começa através do falar. Então, abra a sua boca. Porque do mesmo jeito que Eduardo está aqui contando os relatos dele, né? Eu teria vários relatos aqui. Alguma pessoa que está nos ouvindo pode dizer, poxa, eu passei por aquilo, eu não tive esse insight. Existem infinitas possibilidades para você sair de um relacionamento desse jeito. Ou de qualquer outro problema que você esteja inserido. Só que quem está inserido só vê o problema. Quem está de fora tem uma visão macro. Então, seja o observador da sua própria história. Tire seu problema, coloque ele do lado e seja o observador. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Quando você passa a ser o observador da sua história, o observador muda a forma como o objeto é visto. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar ajuda. E só tem uma forma, se você ainda não sabe qual. A primeira é falar. Muito bom. Sensacional. Eduardo, na virada de chave para você, na sua trajetória, obviamente que, como nós já não temos mais 15 anos, né? Tem alguns 15. Então, a virada de chave para você, num momento como esse, do emocional e tal, em que momento aconteceu assim, o X? Se você fosse revelar para a gente, eu tenho na minha mente, claro, o dia que eu virei a chave para fazer isso que a doutora Irinha falou, para resolver meu problema. Em que momento isso aconteceu? Um momento que você começa a enxergar que aquilo está só lhe maltratando. É difícil você enxergar, até porque é como se você tivesse uma abstinência de uma droga, que aquela droga lhe fazia bem, mas não lhe faz bem. E aí quando você... isso vem de dentro da gente, não adianta. É um processo que a gente não sabe quanto tempo vai ser. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano. Mas assim, se você não procurar uma ajuda no profissional, se você não ressignificar, né, a sua trajetória de vida, você não consegue sair disso. Agora, vai depender muito do seu esforço pessoal mesmo. Você tem que entender que aquilo não lhe serve mais e bater o pé e dizer assim, pronto, daqui para frente eu vou virar a chave. Hoje eu não quero isso mais para mim. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. Mas assim, nós conseguimos, porque nós somos superiores a tudo que nos faz mal. Mas para você fazer isso, você tem que ter o quê? Deus no teu coração. E aí você consegue. Não tenho dúvida disso que você consegue.
Muito bom. Na reta final, eu queria ouvir de vocês aí os agradecimentos, as considerações e, de repente, também uma mensagem para as pessoas que lhe admiram, que lhe seguem e tudo mais. Aquela câmera é a sua. Eu vou lhe dar essa oportunidade. Abra sua boca e fale aos corações aí. O que é que você tem? Essa é a parte mais difícil, né? Para falar assim é difícil. Você vai olhar no olho das pessoas que te amam e te seguem e os que não amam também, porque de repente vai tocar no coração. Por favor. É verdade. Pois é. Então, para concluir, né, nesse nosso encontro, eu queria dizer às pessoas que tenham fé, acreditem em Deus, procurem viver em paz, procurem uma leveza para a vida de vocês, né? Porque tudo é muito bom. A vida da gente é muito boa, é muito significativa. Então, assim, só depende da gente fazer acontecer. Esse é o meu recado, né, para todos que estão nos ouvindo. Muito bom. Quero te agradecer, mas antes eu queria ouvir também da doutora Irinha, né? Não vou perder a oportunidade da sua presença aqui de forma tão especial. Estou realizado. Eu digo que comecei... Eu pensei que eu ia começar o dia com o pé direito, mas foi mais ainda. Eu termino aprendendo muito. Por favor, seus agradecimentos também e fala para os seus seguidores, para as pessoas que te amam, que te seguem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que foi um prazer imenso compartilhar tudo isso com vocês e quero dizer que vocês usem a cabeça para viver e não para sofrer. Que é impossível ter diálogo com quem não sabe ouvir. Então, trabalhe 3 coisas na sua vida. A sua identidade, quem você é a imagem e semelhança do Criador. A sua crença de merecimento, o que você espera da vida e o que você se permite viver. E a sua crença de capacidade. Se você prejudica a sua crença de identidade e de merecimento, a sua capacidade vai estar lá embaixo. Então, trabalhe essas 3 coisas na sua vida. E jamais, em hipótese nenhuma, você pode esquecer que você é amado. A Bíblia nos assegura na sua palavra que o amor de Jesus Cristo é um amor imutável. Faça você o que você fizer. Você já tem esse amor e é de graça. Muito bom, muito bom. O Pitcast chegando ao seu final e muito contente. Foi um bate-papo. Você vê que foi tão bom que passou rápido. Passou rápido. Na verdade, a gente já vai para 50 minutos. Coisa boa. Eu quero agradecer, doutora Irinha, desejar toda sorte de bênção de Deus, né? Recebo. Toda graça, né? Graça é o presente merecido, né? Aquilo que a gente não merece e ele, pela sua bondade, nos traz. E o Eduardo também, um amigo que está cada vez mais se aproximando, também trazendo o seu conteúdo. Quero que você também continue nessa pegada firme e sempre que tudo seja para o engrandecimento do nosso Deus. É verdade. Okay? Amém. Forte abraço, Eduardo. Forte abraço, doutora Irinha. Obrigada. E a você que nos segue, nos acompanha, vai assistir esse episódio, aproveite e manda ele para os seus amigos, para os parentes e tudo. Como a doutora Irinha falou, boca fechada mata. Então aproveita a tua atitude, né? Abre tua boca, transborde e manda para outras pessoas. Muito obrigado, até a próxima. Aprove Deus. Obrigada. Amém. Show de bola.